Eu vou fazer esse vídeo porque muitas coisas estão acontecendo. Eu não faço vídeos há um tempo. E eu fiz um vídeo antes desse de 13 minutos e ele ficou muito grande, muito denso. E não dá pra eu colocar na internet de uma forma fácil de ser compreendido. Então vou pegar as coisas que eu falei e vou colocar nesse. Então, tem rolado alguns movimentos desde a prova do Enem, que foi um marco histórico em algum nível para essa primavera das mulheres que as revistas estão chamando e tudo mais. Ao mesmo tempo, tem se intensificado de diversas formas o ataque de homens para com mulheres, em especial feministas, derrubando páginas e coisas desse tipo. Perfis de mulheres importantes e tudo mais. O que está acontecendo, em suma, é que as mulheres não estão mais afim de lidar com coisas com esse tipo de natureza, né? As mulheres não estão mais dispostas a serem feitas de idiota e fazerem papel de palhaço sem a mínima necessidade, porque realmente não há nenhuma necessidade de fazer papel de palhaço sendo uma mulher em situação nenhuma. Mas é o que acontece desde que o mundo é mundo. As mulheres são colocadas de uma forma ridícula em todas as situações possíveis e imagináveis. E se elas não são ridículas, elas são loucas. Se elas não são loucas, elas são incapazes e tudo mais. Todo mundo sabe que existem homens e mulheres na Terra. E é basicamente assim que as coisas funcionam. Essa definição de homens e mulheres, ela não é só biológica, ela é social. Logo, a gente fala de socialização quando a gente fala de homens e mulheres. E essa socialização ela é completamente distinta. Mulheres são inferiores. Desde que nascem, elas são tratadas de uma forma completamente diferente de homens, em diversas culturas. E assim, a gente não. A gente pode exemplificar, por exemplo, se você tem um rei que tem um filho, esse filho homem é o primeiro que vai suceder. Se você tem no mundo dos árabes, se dá uma festa quando tem um filho homem. Na nossa sociedade, as coisas não funcionam exatamente dessa forma, mas se a gente pegar a matriz do problema, a matriz da questão e colocar, né, souber fazer uma adaptação, a gente consegue chegar a um ponto muito importante. Homens são superiores a mulheres nessa forma de se ver o mundo. Numa sociedade patriarcal e hierárquica, aonde o gênero é uma forma de opressão e homens operam sobre mulheres em todas as esferas que existem. Até as mais surreais, como, por exemplo, maternidade, amamentação e coisas como menstruação, enfim, coisas extremamente femininas, homens operam sobre mulheres de diversas formas, que são muito claras se você analisar todas elas. O que está acontecendo é que, por algum motivo, que é muito bom, em 2015... mais especial no segundo semestre de 2015, as pessoas começaram a prestar atenção em mulheres e ouvir mulheres. Mesmo que esses movimentos tenham trazido homens de diversas formas, e alguns homens, inclusive, que fazem um aproveitamento dessa visibilidade feminina para formar alianças estranhas, enfim. Mas basicamente ele tem trazido mulheres pra à tona, assim, né? A visibilidade feminina, seja intelectual, seja de vivência, seja de várias formas, ela tem sido muito comentada e tem sido muito importante. Então, nessa conjuntura atual dos fatos, a tal da primavera feminina, primavera feminista, ou sei lá o que tá acontecendo, nada mais é do que as mulheres levantando e falando por si próprias, né? O que é muito bom. E é impressionante que em 2015, outubro/novembro de 2015, isso esteja acontecendo só. Isso não seja uma coisa que esteja acontecendo há milhões de anos atrás. Então, como eu já disse, algumas situações ruins têm acontecido em relação a isso, mas elas precisam de uma análise um pouco maior e né?
disso que tá acontecendo superficialmente, mas no mais é isso. E aí, o que tá acontecendo também é que os homens têm ficado muito putos com as mulheres que estão falando coisas. E estão tentando resolver isso de alguma forma, que não é uma forma muito ortodoxa de resolver coisas. Como, por exemplo, lança-se o primeiro assédio, lança-se vamos fazer um escândalo, lança-se todos esses canais de exposição e divulgação, de alguma forma, de como esse sistema funciona, porque, impressionantemente, a socialização ela é tão forte, ela é tão intrínseca, que não é uma coisa óbvia. Apesar de ser uma coisa óbvia, a partir do momento que você entende como ela funciona, ela é uma coisa extremamente visível. Em tudo. Em todas as questões. Mas, como isso tá tendo uma abordagem agora e tudo mais, os homens estão ficando muito bravos com essa situação e eles têm atacado mulheres de uma forma muito intensa, derrubando páginas e fazendo várias outras coisas. Esse vídeo vai ficar gigante igual o outro, foda-se. Não tem como não ficar. Enfim, e algumas dessas mulheres, eu não tô falando de uma só, né? Mas assim, mulheres que estão por aí, elas têm feito uma blindagem contra o feminismo que eu não tô entendendo qual é o propósito. Porque, né, o feminismo ele é uma coisa que tá aí pra arregaçar a boca do balão e fazer com que a gente tenha um valor não só cedido pela benevolência masculina, mas o valor que mulheres têm com seres humanos pensantes e completamente capazes, não biologicamente inferiores e tudo mais, aquela história que toda mulher deveria saber, mas não sabe justamente por questões de socialização e porque não é vantajoso uma mulher deter poder. Para a sociedade patriarcal que funciona de uma maneira X, onde homens mandam em tudo, não é vantajoso mulheres deterem poder da forma que for. E quando essas mulheres começam a deter poder e começam a transcender o lugar onde elas estão, desde que o mundo é mundo mesmo, desde que humanoides brigavam na selva, mentira, mas pouco depois, quando os seres humanos começaram a entender como que as coisas funcionavam socialmente, enfim, logo depois disso, né, nessa época maravilhosa, as mulheres foram colocadas num lugar na sociedade e elas estão lá desde sempre. E agora elas estão, foda-se, elas estão querendo sair disso e elas estão saindo disso. Porque se você pensar que são mais de 2.000 anos e, sei lá, de muito mais que 2.000 anos, 2.000 anos elevado ao cubo, que as mulheres têm se visto nessa situação. Só hoje em dia elas terem o valor atribuído a elas que elas merecem, entre muitas e muitas e muitas aspas, porque tá bem ruim, tá bem longe, você vê essas mulheres se negando a levantar a bandeira do feminismo é uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha e é uma coisa que funciona basicamente por motivos de socialização. Homens detêm poder, você precisa desse poder para se colocar respeitosamente à frente de algo. E você só vai conseguir isso tendo uma aliança forte com um homem, com uma sociedade feita por homens. Se você desagradar homens, eles fecham as portas pra você e você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, todos esses vídeos de mulheres falando homens são diferentes, homens agem de uma forma diferenciada por questões hormonais, mulheres são vagabundas, não posso dizer se foi, se não foi, porque não sei o que, todas essas opiniões oblíquas em relação a feminismo e a defender uma bandeira, e aí eu sou uma mulher e eu foda-se, tá aí, né? A socialização é basicamente isso. Você não tem como. E é uma coisa muito difícil. A gente tá falando se a gente estiver falando de determinadas vertentes do feminismo, a gente tá falando de mulheres que ainda não sabem disso, apesar de estudar feminismo, apesar de saber como o feminismo funciona de uma forma bem suave, mesmo assim elas não sabem como é que funciona a socialização. E isso é muito terrível. Então eu espero que agora, com toda essa visibilidade que o feminismo ganhou e tudo mais, esse estudo seja aprofundado. As mulheres tenham mais espaço mesmo, assim. Elas não tenham um dia, uma semana de blogs abertos e liberados para que elas falem décadas e décadas, séculos de texto aqui,
sabe, em uma semana porque um homem abriu as portas. Mulheres têm feito coisas maravilhosas e impressionantes desde que o mundo é mundo, né? Temos nomes aí em várias esferas, praticamente todas, de mulheres que fizeram coisas extremamente impressionantes e não são reconhecidas simplesmente por serem mulheres. As pessoas ignoram esse fato porque é uma coisa pesada você admitir que no mundo moderno, no mundo que a gente vive, né, as mulheres ainda sofrem uma misoginia gigantesca. E elas sofrem todos os dias. Todos os dias mesmo. As estatísticas femininas, elas crescem em questão de segundo. De assassinato, de estupro, de abuso, de violência de qualquer tipo. Com esse meu primeiro assédio, a gente descobriu magicamente, porque teoricamente a sociedade não sabia isso, abriu os olhos de todo mundo, que praticamente todas as mulheres, praticamente não, todas as mulheres do mundo, em que a gente está inserido, no caso no Brasil, onde foi na internet, onde foi colocado isso, já sofreram algum tipo de abuso dos piores possíveis, assim. Não é um abuso, tipo, uma cantada de rua do que a gente tá falando. Que isso são coisas que também todas as mulheres já sofreram na vida, mas a gente tá falando de abusos surreais, a gente tá falando de pedofilia, a gente tá falando de estupro, a gente tá falando de assédio sexual em vários locais extremamente surrealistas. Então, assim, o que eu queria dizer é: presta atenção, que tá acontecendo um negócio muito louco. Mas ao mesmo... E a gente precisa defender nossas mulheres locais, a gente precisa se posicionar, a gente não pode ser, sabe, volátil, assim, dessa forma em relação ao feminismo. Mas a gente nunca pôde, na verdade. Mas agora, ainda mais mulheres de nome, mulheres que estão gerando opinião e ocupando espaços importantes, elas têm que se posicionar e têm que se colocar de uma forma concisa sobre qual é a bandeira que elas defendem, porque agora a gente tá num momento de milhões de rompimentos e uniões sendo feitas e são coisas muito poderosas. Então, se a gente ficar pendendo cada hora por um lado, a gente vai continuar na mesma. Então, tipo, se tá havendo toda essa divisão, toda essa união, e todo mundo tá sabendo exatamente o que quer, todas as mulheres estão sabendo exatamente o que elas querem em algum nível, sejam elas brancas, negras, pobres, periféricas ou ricas, enfim, sabe? Todas elas dentro da sua realidade, da sua esfera social e tudo mais, estão sabendo quais são os direitos delas, quais são os deveres delas, quais são as injustiças que elas sofrem por serem mulheres ou por serem negras, ou periféricas, ou gordas, ou alguma coisa desse tipo. A gente precisa defender essas pessoas que se assemelham a gente de alguma forma e fazer com que essa revolução seja real, assim, seja uma coisa grande. Ela não é mais o feminismo não é mais um mimimi de internet, como as pessoas juravam que eram. O feminismo ele é uma coisa extremamente densa, ele é uma coisa extremamente estudada, escrita, desde que o mundo é mundo também. E pra aí você vê desde quando que vem essa relação de patriarcado e tudo mais. E essas mulheres estão tendo acesso. Numa prova de Enem, a gente está tendo uma redação, a gente está tendo filósofos materialistas, a gente está tendo a Simone de Beauvoir. Então, there's no turning back. Vamos suportar nossas mulheres locais e bola pra frente. Se posicionem. Isso é muito importante, se posicionar e ter clara noção do que você defende, do que você quer e o que você procura. Seja quem você for. Isso é muito importante em relação à misoginia, em relação a racismo, em relação à gordofobia, em relação a tudo. Está na hora de a gente não tolerar mais as coisas. A tolerância gera algumas coisas que não são muito boas, então não vamos mais tolerar nenhum tipo de situação que não seja vantajosa para nós, mulheres.